Eu nasci na lateral de uma expectativa. Meu pai queria um filho homem, alguém que carregasse seu sobrenome com força, alguém que ele pudesse ensinar a erguer paredes, dirigir com firmeza, cortar carne crua com uma faca de caça. O problema é que quando eu nasci, eu não era isso. E ele não fazia questão de esconder a decepção. Enquanto minha mãe segurava minha mão com dedos trêmulos e olhos marejados de emoção, ele olhava para mim como quem observa a peça errada de um quebra-cabeça. E talvez tenha sido ali, naquele primeiro olhar, que nasceu a rachadura silenciosa entre quem eu era e quem ele queria que eu fosse. Crescer naquela casa era como viver em um teatro onde só havia papel de coadjuvante para mim. A minha irmã mais nova, 5 anos depois, nasceu com a doçura que ele conseguia mostrar aos outros. Pele clara, cabelos sedosos que minha mãe passava horas trançando, voz baixa e riso fácil. Ela aprendeu desde cedo a caminhar nas pontas dos pés. Eu, por outro lado, corria pelos corredores, tropeçava nos tapetes, subia em árvores, falava alto, ria sem pensar. Enquanto minha irmã era chamada de princesa, eu ouvia: "Você é o menino que eu nunca pedi, nem mesmo sei o que você é." E ele ria depois. Ria como se não doesse. Ria como se fosse engraçado ver a própria filha recuar alguns passos toda vez que ouvia isso. Eu fingia que era uma brincadeira, mas com o tempo, comecei a rir também. Era melhor rir com ele do que ouvir o riso dele sozinho. Meus aniversários vinham com roupas largas, sempre um número acima. "É o único jeito de te caber", ele dizia. Os apelidos começaram cedo. Tratorzinho, cabeça de bigorna, minha filhota que parece um linebacker. E nas visitas de família, ele fazia questão de repetir para todos: "Essa aqui é a que vai trabalhar descarregando o caminhão, não é, meu bem?" Minha mãe sorria nervosa. Eu sorria em silêncio. Já tinha aprendido que naquela casa, o silêncio era a forma mais segura de continuar invisível. E eu tinha medo de que um dia ele me enxergasse de verdade e não gostasse do que visse. Na escola, os professores diziam que eu era forte, boa em matemática, excelente em lógica, liderança natural nos trabalhos em grupo. Mas essas qualidades não valiam de nada em casa. Lá, só valia a menina que sabia arrumar a mesa com delicadeza, a que fazia sobremesas decoradas, a que sentava com as pernas cruzadas. E eu, que preferia desmontar rádios antigos ou consertar as trancas do portão, virei o motivo de piada nas reuniões de família. Essa menina nasceu com o espírito do encanador que reformou nosso banheiro. Quando comecei a engordar na adolescência, o peso virou o novo alvo preferido do meu pai. "Você vai acabar quebrando o chão de tanto bater esse pé. Nem parece mulher." E o pior, eu comecei a acreditar. Comecei a me ver do jeito que ele me via. Pesada, desajeitada, sem lugar. A primeira vez que eu realmente quis desaparecer foi no casamento de uma prima distante. Eu estava com 14 anos. Minha mãe me vestiu com um vestido vinho, com babados no ombro. "Para dar leveza", ela disse. Mas quando eu saí do quarto, meu pai olhou e disse: "A gente vai ter que pagar excesso de bagagem no carro com você usando isso." E todos riram. Eu também ri. Era automático. Mas naquela noite, no banheiro do salão de festas, trancada numa cabine, eu chorei tanto que meu nariz sangrou. Não por causa da frase, mas porque entendi que aquilo nunca ia mudar. Eu tentei. Tentei dançar balé. Tentei usar maquiagem. Tentei falar mais baixo. Tentei andar devagar, segurar os talheres como minha irmã fazia. Mas cada tentativa era um lembrete cruel de que eu estava lutando contra a minha própria natureza. E cada erro era um espetáculo para ele. Viu? Nem para segurar uma escova essa menina serve. Até que um dia, aos 17 anos, sentada na escada dos fundos com as mãos sujas de graxa, depois de passar a tarde ajudando um vizinho a consertar uma moto, eu ouvi o motor finalmente pegar. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo que nunca tinha sentido: orgulho de mim. Não porque alguém me disse que eu era boa, mas porque eu sabia que era. Naquele momento, entendi que se eu quisesse construir uma identidade, teria que ser longe daquela casa, longe daquele riso. Foi assim que, meses depois, entrei escondida no processo seletivo para a escola preparatória militar. Não contei para ninguém, nem para minha mãe, nem para os colegas da escola. E, principalmente, não contei para ele. Passei. E quando a carta chegou, eu não estava em casa. Estava no treino de vôlei da escola.
Minha mãe ligou chorando. Ele, segundo ela, apenas leu o envelope, deu de ombros e disse: "Ah, claro, alguma coisa ela tinha que fazer com esse tamanho todo." Nenhuma pergunta, nenhuma palavra de incentivo, nada. Os primeiros meses foram os mais difíceis. O físico eu suportava, mas a saudade, não da casa, mas da ideia de ter um lar, porque quando alguém cresceu sem colo, sente falta até do que nunca existiu. Mas foi no primeiro exercício de campo, debaixo de chuva, com uma mochila de 20 quilos nas costas e os pés cobertos de lama, que eu ouvi o instrutor dizer: "Você tem um eixo, você sabe comandar." E isso ecoou dentro de mim com mais força do que qualquer frase que meu pai tivesse dito na vida. A partir dali, comecei a erguer outra identidade, tijolo por tijolo, medalha por medalha. Eu nunca mais pedi aprovação, nunca mais procurei os olhos dele entre a plateia, mas guardei tudo, cada frase, cada riso, cada olhar de desprezo, não por vingança, mas porque um dia, e eu não sabia quando, tudo aquilo teria um fim. E no dia que tivesse, eu não falaria nada. Eu só respiraria fundo e deixaria ele ver o que construí sem ele. Esse dia ainda estava longe, mas algo dentro de mim dizia: ele viria, e quando viesse, eu não precisaria dizer nada. Bastaria estar presente e deixar que ele finalmente enxergasse, não a filha preguiçosa e gorda, mas a mulher que ele nunca teve coragem de reconhecer. A primeira coisa que aprendi ao entrar para o mundo militar foi que silêncio pode ser uma armadura. Na adolescência, eu usava o silêncio para não provocar meu pai, para não dar argumentos à minha irmã, para não parecer desajeitada demais, espalhafatosa demais, inadequada demais. Com o tempo, o silêncio virou hábito. Mas ali, diante daquela realidade crua, onde gritos ecoavam na madrugada e os nomes não importavam tanto quanto a capacidade de resistir, o silêncio virou outra coisa, virou força, virou foco, virou sobrevivência. Quando recebi o resultado da seleção, estava sozinha no quarto, com as mãos suando e os olhos atravessando o envelope lacrado como se fosse uma sentença. Aprovada. Uma palavra curta, seca, definitiva. Eu tinha 17 anos, 0 apoio familiar, uma mochila surrada e um único plano: sumir, não por medo, mas por proteção. Se eu dissesse que tinha passado, meu pai ia zombar, minha mãe ia pedir segredo para evitar constrangimento, e minha irmã talvez nem se importasse. Então decidi que a notícia não merecia ser gasta com quem nunca torceu por mim. Vesti o silêncio como se fosse minha primeira farda, e embarquei. A adaptação foi brutal. Dormir em colchonete fino, comer em silêncio absoluto, correr com areia entrando por baixo da unha, segurar o choro durante flexões às 5 da manhã. Mas tudo aquilo fazia sentido para mim. Ali, ninguém se importava com a marca da sua blusa ou com quantas calorias você consumia. Ali, ninguém se referia a você como a gorda que não arruma namorado. Ali, eu era só mais uma. E, paradoxalmente, era também a primeira vez que eu me sentia alguém. Na segunda semana, recebi minha numeração. Cadete 411. Esse era meu nome agora. E por mais estranho que pareça, foi libertador. Não me chamavam de filha do Alceu, nem de irmã da Clarissa, nem de aquela menina que parece um trator. Era apenas 411. E o que eu fazia, como eu me comportava, o quanto eu aguentava. Isso era tudo o que importava. Não a minha aparência, não o meu histórico familiar, não o meu passado. Claro, ser mulher ali dentro era uma batalha à parte. Havia olhares que pesavam mais do que as mochilas. Havia testes físicos que, mesmo adaptados, vinham carregados de descrença. Você nunca vai terminar essa pista no tempo certo. Avisa quando for desmaiar. Vai pedir dispensa por cólica? Eu ouvia tudo e respondia da única forma que sabia, superando. Cada obstáculo vencido era uma frase engolida. Cada chamada que eu liderava era uma cicatriz fechada. E cada vez que eu dobrava uma esquina do quartel com os passos firmes, eu lembrava de como meu pai dizia que eu não era boa nem para caminhar direito. Não foi rápido, nem foi fácil. Houve dias em que eu me questionei. Teve uma noite em que fiquei sentada na escada dos fundos do alojamento, com as botas sujas e o uniforme molhado de suor, me perguntando o que estava fazendo ali. Mas então, um sargento passou por mim
Parou e disse apenas: "Você não fala muito, mas ninguém aqui te subestima." E aquilo ficou comigo, porque era a primeira vez que alguém reconhecia meu valor sem me pedir para mudar. Eu não precisava sorrir. Eu não precisava ser simpática. Eu não precisava agradar ninguém. Eu só precisava ser sólida. E eu era. Nos 3 primeiros meses, não voltei para casa. Mesmo nas folgas, eu preferia ficar no quartel. Lia manuais, treinava, observava. Mandava poucas mensagens para minha mãe, que sempre respondiam com frases genéricas. "Cuide-se. Sua irmã mandou lembranças. Seu pai perguntou se você ainda está brincando de soldadinho." Eu lia, apagava e voltava a estudar. Sabia que não adiantava querer uma aprovação que nunca viria. Então decidi que meu melhor seria entregue apenas a quem me tratasse com respeito. A primeira vez que vesti a farda completa, já aprovada no curso de formação, com direito ao brasão, coturnos alinhados e a espada cerimonial, olhei para o espelho do alojamento e quase não me reconheci. Não pela aparência, essa continuava a mesma, com ombros largos, quadris fortes, cabelos presos em coque apertado, mas pelo olhar. Eu olhava para mim com firmeza, com dignidade. Pela primeira vez, meu reflexo não parecia um erro. Guardei aquele momento só para mim. Não tirei foto. Não mandei para ninguém. Fui ao pátio. Participei da cerimônia de formatura e ouvi meu nome ser chamado entre os melhores do curso. Cadete Helena Dias. Destaque em liderança. Técnica de combate e resistência. Ninguém da minha família estava lá. Nem meu pai, nem minha mãe, nem minha irmã. E pela primeira vez, isso não doeu. Foi quase um alívio, porque eu sabia que, se estivessem, teriam diminuído o momento. Teriam rido. Teriam dito que eu estava levando isso longe demais. Teriam me comparado à prima que fazia odontologia e ganhava mais sem se sujar tanto. Na semana seguinte, fui transferida para o Batalhão de Operações Táticas Especiais. Nova cidade, nova equipe, nova vida. Continuei não contando para ninguém. Meus colegas militares sabiam que eu não tinha contato com a família. Alguns perguntaram. Eu desconversava. Outros não perguntavam. E com esses, criei vínculos mais verdadeiros. No quartel virei referência. Com o tempo, virei comandante de pelotão. Meu nome começou a circular em missões de alta complexidade. Mas fora dos muros do exército, eu era apenas a filha desaparecida. Minha mãe dizia às vizinhas que eu estava fazendo curso técnico. Meu pai fingia não saber onde eu morava. Minha irmã dizia que eu estava morando fora, com um namorado. A omissão deles não me incomodava mais. Eu havia me tornado tão grande, tão sólida, que eles precisaram me apagar para manter o próprio papel. E isso dizia mais sobre eles do que sobre mim. Com o tempo, fui convidada para dar palestras, conduzi treinamentos, recebi elogios formais de oficiais superiores e até de políticos em eventos públicos, mas nunca postei nas redes. Nunca mencionei meu sobrenome completo. Nunca convidei minha família. Não por medo, mas porque tinha aprendido a cultivar o silêncio como uma forma de poder. E quanto menos eles soubessem sobre quem eu me tornei, maior seria o impacto quando, inevitavelmente, descobrissem. Eu só não imaginava que isso aconteceria do jeito que aconteceu, com um simples convite, para um jantar de família, com gente estranha, gente que não fazia ideia de quem eu era, e que aprenderia rápido demais. Mas essa é outra história. E começa na próxima curva. Eu não ouvia a voz dele fazia quase 3 anos. O número não estava salvo no celular. Só reconheci quando ouvi aquele tom seco, cortado, arranhado por cigarros demais e paciência de menos. É o pai. Tua irmã vai apresentar o noivo sábado à noite. Vai ser jantar na casa dos pais dele. Gente fina. Apareça apresentável. E foi isso. Nenhum como você está, nenhum quanto tempo, nenhuma menção aonde eu morava, com o que eu trabalhava, se eu ainda existia de verdade ou só em algum canto embaraçoso do passado da família. Era um convite que não soava como convite. Era uma ordem vestida de formalidade hipócrita. Fiquei com o celular na mão por longos minutos depois que a ligação terminou. A tela apagada refletia meu rosto sem expressão. Apareça apresentável. Como se eu fosse um item de decoração que, polido o suficiente, poderia ser colocado sobre a mesa da sala para compor uma cena de família ideal. Como se por um instante a filha esquecida pudesse servir para algo. Talvez para calar boatos, fingir estabilidade, mostrar que os dias,
Ainda eram unidos. A irmã que sumiu do mapa agora podia ser útil. A comandante que eles ainda pensavam ser balconista, faxineira ou uma frustrada com diploma técnico, de repente, servia como número redondo para o jantar. Um elemento a mais para compor a mise-en-scène da noiva perfeita e do noivo ideal. Respirei fundo. Pensei em recusar. Pensei em não atender. Pensei em sumir como tantas vezes fiz antes. Mas havia algo na voz dele. Não exatamente arrogância nem desprezo. Era certeza. Certeza de que eu ainda obedeceria. De que eu apareceria. De que eu continuaria me dobrando para caber na moldura que ele insistia em manter. E foi exatamente por isso que eu aceitei. Passei os dias seguintes em silêncio. Não contei para ninguém. Nem para meus colegas de pelotão, que sabiam quase tudo da minha história. Não por vergonha, mas por estratégia. Eu queria chegar no jantar como sempre cheguei na vida. Sem aviso, sem alarde, sem promessa. Eu queria que o impacto viesse cru. E mais importante, queria estar absolutamente firme quando ele viesse. Escolhi minha roupa com a precisão de uma missão de campo. Nada que denunciasse minha patente, mas nada que me apagasse. Um vestido escuro, estruturado, sóbrio. Cabelos presos em um coque simples, maquiagem leve, postura ereta. O tipo de visual que não grita, mas também não pede desculpas por existir. Vesti minha presença como quem veste uma armadura. Não para confronto, mas para resistir. O endereço ficava num bairro nobre. Casa grande, portão de madeira, jardim milimetricamente aparado. Os carros estacionados à frente já indicavam o tipo de noite que seria. Famílias que ostentam sem parecer que estão ostentando. Gente que fala baixo, mas com palavras que ferem. E ali, entre tantos rostos desconhecidos, estava ele, meu pai. Camisa social azul clara, calça de linho, sapato engraxado. O mesmo corte de cabelo de sempre. O mesmo olhar que atravessa. A mesma expressão de tédio. Quando me viu, ergueu a sobrancelha como se estivesse vendo um pacote que chegou com atraso. Depois caminhou até mim e disse, sem sorrisos, sem emoção. Entrou na dieta, foi? Sorri. Um sorriso frio, silencioso, treinado. Boa noite, pai. Ele deu um passo para o lado, indicando a porta. Eles estão lá dentro. Vamos. A sala estava cheia. Risos moderados, copos de vinho, pratos com entradas coloridas. A irmã, minha irmã, estava impecável. Vestido nude, salto agulha, maquiagem de revista. Quando me viu, fingiu surpresa. Você veio! Eu respondi com um abraço curto. Não disse que recebi um convite, porque não recebi. Disse apenas, claro. Os olhos dela foram para o meu vestido, para meu corpo, para minha falta de joias, para minhas mãos sem anéis. E então desviaram. A mãe do noivo sorriu educadamente. O pai, idem. Mas foi o noivo quem realmente me olhou. Não com julgamento, mas com estranhamento. Como se estivesse tentando encaixar aquela mulher no quebra-cabeça da família nova que estava prestes a montar. Eu sabia o que estavam vendo. Uma mulher de quase 40 anos, ombros largos, postura dura demais para aquele ambiente. Uma presença que não se encaixava entre as taças de cristal e os talheres de prata. Eu não tinha um sorriso treinado. Não tinha piadas leves. Não tinha o ar de quem espera a aprovação. E isso incomodava. Fui colocada numa das pontas da mesa, longe dos anfitriões, longe da irmã, perto do banheiro. Um clássico. O vinho foi servido, os pratos chegaram. E então, sem aviso, sem motivo aparente, ele se levantou para fazer o que mais gostava de fazer, me reduzir. Essa aqui, disse ele erguendo a taça, é minha filha, a mais velha, a mais, digamos, robusta. Algumas risadinhas. Nunca gostou de trabalhar muito, sabe? Sempre teve essa coisa meio preguiçosa. Mas é de bom coração. Mais risos. Risos disfarçados. E então, com um riso mais alto, ele arrematou. Esta é minha filha preguiçosa e gorda. Foi como se o tempo parasse. Alguns riram alto, outros olharam para o prato. Minha irmã tentou esconder o sorriso atrás da taça. O noivo sorriu nervoso. Os pais dele olharam um para o outro, desconcertados. Eu permaneci sentada. Olhei para a frente. Olhei para ele. E não disse nada, porque eu sabia o que viria. Foi então que um dos padrinhos do noivo, que até aquele momento mal tinha falado, olhou fixamente para mim. Depois olhou para o outro, que estava ao lado. E os dois, ao mesmo tempo, se levantaram.
Um silêncio tomou conta da mesa. E então eles disseram, em uníssono: Senhor, ela é nossa comandante. A primeira coisa que percebi quando entrei naquele hall iluminado demais foi o cheiro do perfume da minha irmã. Era o mesmo de sempre. Doce, caro, forçado, e parecia já ocupar os espaços antes mesmo de sua presença. O piso de mármore refletia a luz em excesso. As paredes decoradas exibiam um minimalismo falso, e os sorrisos nos rostos dos convidados vinham enviesados, como se cada um estivesse se vendo no espelho do outro e tentando manter a pose. Eu entrei em silêncio, como sempre fiz, mas ali, silêncio era sinônimo de invisibilidade. O homem que abriu a porta nem perguntou meu nome. Olhou meu rosto, meu corpo, meus ombros largos sob o tecido sóbrio, e hesitou como se estivesse prestes a perguntar se eu era motorista de aplicativo ou alguém da equipe do buffet. Foi só quando minha mãe surgiu atrás dele com aquele sorriso encenado, o mesmo que ela sempre usava em ambientes sociais, carregado de tensão nos cantos dos lábios, que ele se afastou e me deixou entrar. Você veio, ela disse, como quem anuncia um imprevisto na previsão do tempo. Estamos todos na área gourmet. Vá até lá. E ela me olhou dos pés à cabeça, com a mesma expressão de quem analisa um uniforme fora do padrão. Tenta não se sentar torta. Seu vestido já é marcante. Não respondi. Apenas assenti e segui em direção à sala principal. Os degraus de madeira não rangiam, mas mesmo assim pareciam anunciar minha chegada. Cada passo meu fazia com que as conversas se acalmassem por segundos. E eu percebia. Os olhares vinham rápidos, fingidamente discretos, como se todos tivessem recebido uma notificação silenciosa de que uma presença deslocada havia entrado no teatro. E era exatamente isso que aquela noite parecia. Uma encenação longa, com falas ensaiadas e aplausos previsíveis. Fui atravessando os espaços como quem mede terreno inimigo. Havia ali velhos amigos do noivo, familiares dos dois lados, padrinhos com paletó sob medida, madrinhas com sorrisos calibrados, todos encaixados como peças de um quebra-cabeça de classe média alta ansiosa por pertencimento. Vi minha irmã no centro, naturalmente centralizada, como sempre foi. O cabelo impecável preso em um coque artístico, os ombros erguidos como quem nunca conheceu peso. Quando nossos olhos se cruzaram, ela sorriu, não por alegria, mas por vitória. Havia naquele sorriso algo entre o alívio e a soberba. Ela sabia que eu viria, mas não esperava que eu viesse tão inteira. Meu pai estava ao lado dela, taça na mão, terno claro, barriga discreta escondida sob o colete. Ao me ver, apertou os olhos. Em vez de vir ao meu encontro, fez um gesto vago, como quem reconhece uma prestadora de serviço que já esteve na casa. Eu não esperava abraço, nem boas-vindas. Mas houve algo no modo como ele desviou o olhar depois de me ver que me lembrou de tudo. Das piadas, dos jantares silenciosos, das omissões. Eu era para ele um lembrete do que ele não conseguiu controlar. Um rosto que teimava em existir do lado de fora da moldura da família que ele vendia ao mundo. Me aproximei da mesa devagar. Ao passar por um grupo de convidados, ouvi um comentário abafado. É ela? Seguido de uma risadinha. Outro homem, mais ousado, se virou e me deu 2 tapinhas no ombro. Boa noite. Oi. Estacionou certinho, né? Ele achou que fosse piada. Eu apenas o encarei, e a risada dele morreu na garganta como uma brasa apagada. Não disse uma palavra. Apenas segui. Fui designada a uma cadeira no canto, à ponta da mesa, perto da porta da cozinha, longe da noiva, do noivo, dos pais dele. Era o lugar das presenças toleradas, dos parentes que não se encaixam, mas são obrigatórios. O garçom serviu uma entrada sem me olhar nos olhos. Meus talheres estavam desalinhados, o guardanapo de pano mal dobrado, detalhes que pareciam acidentais, mas que carregavam uma lógica oculta. Era como se cada gesto daquela noite tivesse sido cuidadosamente orquestrado para me lembrar. Você não pertence. As conversas continuaram. Elas flutuavam sobre mim, me ignorando, como se eu fosse parte do mobiliário. Falaram de viagens, de imóveis, de restaurantes que só quem conhece mesmo frequenta. Minha mãe comentou que a Clarissa, minha irmã, havia sido convidada para escrever em um portal de casamentos. Um dos tios lembrou do tempo em que ela dançava balé. Outra madrinha falou do enxoval feito sob encomenda em Gramado. E então,
Quando minha presença já parecia esquecida, foi que meu pai se levantou, taça de vinho na mão, postura de mestre de cerimônias. Bom, bom, antes de qualquer coisa, ele sorriu. Queria agradecer a todos pela presença. Vocês sabem o quanto essa noite é importante para nossa família. Nossa filha, nossa Clarissa, sempre foi uma luz. E agora, com esse rapaz maravilhoso, essa luz se espalha ainda mais. Palmas, sorrisos. Ele levantou a taça. E já que estamos entre amigos, continuou ele, quero apresentar alguém especial, minha filha mais velha, que alguns aqui talvez ainda não conheçam. Ele se virou na minha direção. Essa aqui fez uma pausa. É a nossa filha mais autêntica. Risadas tímidas. Ela sempre foi, como posso dizer, determinada. Gosta de fazer as coisas no ritmo dela. Dorme muito, odeia a academia, come como se fosse atleta. Mais risos. A gente dizia que ela era nossa filha preguiçosa e gorda. Dessa vez as risadas foram mais altas. Até a Clarissa riu. A mãe do noivo olhou em volta, como quem pede permissão para rir também. O pai dele soltou um "Ah, os pais, né?" e riu de canto. Eu apenas encarei o fundo da minha taça. O gosto do vinho parecia diferente. Não era amargo. Era metálico, frio, familiar. Meu pai continuou. Mas ela tem um bom coração. Nunca foi de brilhar muito, mas tá sempre por aí. A gente torce para ela um dia achar o caminho dela. Mais risos, mais vergonha, mais silêncio dentro de mim. Até que 2 homens se levantaram. Estavam sentados próximos ao noivo. Altos, discretos, expressão séria. Todos viraram o rosto. E eles falaram, em uníssono: "Senhor, ela é nossa comandante." O vinho escorreu da taça como se também tivesse sentido o impacto. Manchou a toalha branca com um traço carmesim, como um corte mal feito em um tecido fino. Meu pai, ainda com a mão suspensa e a boca entreaberta, encarava os 2 padrinhos como se esperasse que aquilo fosse uma piada. Mas eles permaneciam imóveis, com a coluna reta e os olhos fixos em mim. Não em dúvida, não em constrangimento, mas em respeito. Era o tipo de olhar que só quem já esteve no campo, sob ordens minhas, sabia sustentar. "Comandante Dias", um deles completou, quebrando o silêncio com a formalidade que só os corredores de uma base conhecem. Missões de selva, logística operacional em zona de fronteira e comando direto em contingente de ação tática. A senhora é uma referência entre nós. A sala parou, literalmente. Até os talheres congelaram no ar. Minha irmã abaixou a taça devagar. O noivo parecia repassar mentalmente cada palavra dita nos últimos 20 minutos, buscando alguma falha de cálculo. A mãe dele tocou discretamente o colar no pescoço, como se tentando ancorar a realidade de volta. Meu pai não disse nada. Apenas baixou a taça vazia, limpou o canto da boca com o guardanapo amassado e, por um instante, pareceu menor que o próprio paletó. Ninguém sabia para onde olhar. Eu não movi um músculo. Não me levantei. Não agradeci. Apenas respirei fundo e me mantive ali, inteira. Porque esse era o momento que eu esperei a vida toda. O momento em que meu silêncio faria mais barulho do que qualquer justificativa. Onde minha presença rasgaria mais do que qualquer palavra dita. Meu pai pigarreou. Tentou retomar a conversa como se nada tivesse acontecido. "Ora, vejam só. Não sabia que vocês se conheciam. O mundo é mesmo pequeno." Um dos padrinhos o encarou. A comandante participou da Operação Fênix. Salvou 3 dos nossos de uma emboscada. Se o senhor fosse militar, saberia o que isso significa. A frase caiu como um laudo. Curto, técnico, irrefutável. Um relatório verbal com peso de sentença. Meu pai sorriu sem graça. Olhou para mim e tentou brincar. "Podia ter avisado, né? A gente não sabia que você estava nesse nível." Eu não respondi, porque não era o momento de preencher o silêncio. Era o momento de deixá-lo crescer, deixá-lo pesar, de deixá-lo sufocar quem sempre me reduziu. E ele sufocou. A conversa morreu. As risadas cessaram. Alguém tentou mudar de assunto, comentando sobre a sobremesa que seria servida. Outra pessoa falou do tempo, mas o clima já não era mais de celebração. Era de tensão, como se todos tivessem percebido ao mesmo tempo que haviam cometido um erro grosseiro e estavam presos dentro dele. Minha irmã, ainda firme na cadeira, não me olhava mais. Mexia nos brincos, nos cabelos, em qualquer coisa que a mantivesse ocupada sem precisar me encarar. O noivo, por sua vez,
parecia intrigado. Observava-me de soslaio, como quem encontra uma peça nova em um quebra-cabeça montado às pressas. Então veio o garçom, nervoso. Trazia uma bandeja com novos copos. E ao tentar me servir, deixou cair uma das taças. Ela estourou no chão com um som agudo, cortante, e fez com que todos na sala se virassem ao mesmo tempo. Mas ninguém disse nada. E ele, pálido, começou a juntar os cacos em silêncio. Eu apenas o ajudei a recolher um pedaço que caiu perto da minha cadeira, e nesse gesto simples, vi os olhos da mãe do noivo se arregalarem, como se não conseguisse imaginar uma comandante abaixando o corpo para pegar cacos de vidro. Mas eu sempre soube lidar com estilhaços, porque foi com eles que cresci. O jantar prosseguiu, mas não avançou. A comida esfriou nos pratos. O vinho parou de circular. Meu pai tentou reconduzir o ambiente, contando uma história qualquer da juventude dele, mas ninguém mais prestava atenção. O peso estava todo na mesa. E vinha da ponta, da cadeira que ele havia destinado à vergonha. Quando a sobremesa foi servida, eu pedi licença. Levantei com calma, recolhi meu guardanapo, dobrei sobre o prato e caminhei até a mesa central. Todos me acompanharam com os olhos. E então, calmamente, retirei da bolsa um pequeno cartão, branco, sem logo, apenas com meu nome, patente e uma frase discreta no rodapé. Missão dada, missão cumprida. Coloquei o cartão sobre a mesa, entre os guardanapos dobrados com perfeição. Aos que me reconhecem pelo que sou, disse. Só isso. Sem raiva, sem acusação, sem orgulho inflado. Meu pai me olhou como se finalmente visse alguma coisa que talvez sempre esteve ali, algo que ele nunca soube nomear, algo que doía, não pela força que tinha, mas pela independência que carregava, porque era isso que ele não suportava, que eu tivesse me feito sem ele, que eu tivesse construído uma versão de mim que não precisava do espelho da família para existir. Minha mãe segurou o braço da minha irmã. A irmã abaixou o rosto. E o noivo me encarou por inteiro. Não como quem julga, mas como quem tenta entender. E ali, por um segundo, percebi que o desconforto da noite não vinha do fato de eu não caber ali. Vinha do fato de que eles sabiam, todos eles, que estavam diante de alguém que havia sobrevivido à ausência deles. Saí da sala com passos firmes. Não ouvi ninguém me chamar. Não ouvi desculpas. Não ouvi nada. Apenas o tilintar dos talheres sendo recolocados, nervosamente, sobre porcelanas já frias. Na saída, o mesmo homem que abrira a porta me olhou com outro olhar. Um olhar de quem percebeu que não era motorista, nem convidada equivocada. Mas não disse nada. Apenas recuou e deixou que eu passasse. Do lado de fora, o ar estava mais leve. A noite morna, com cheiro de jasmim, parecia me acolher melhor do que qualquer um daqueles rostos. Caminhei até meu carro, um veículo oficial, discreto, sem insígnias. Liguei os faróis e olhei pelo retrovisor. Vi a casa de novo. Iluminada, sim, mas cheia de sombras por dentro. Não chorei, não sorri, apenas respirei. Porque a partir dali, a história tinha mudado. E eu sabia. Eles ainda não tinham entendido completamente o que tinham perdido. Mas entenderiam. Muito em breve. Não era a frase. Era o peso que ela carregava. Quando os dois padrinhos do noivo se levantaram e disseram juntos, com aquela entonação firme, cravada no peito como uma medalha: Senhor, ela é nossa comandante. A sala inteira congelou. O ar ficou mais denso. A respiração de alguns pareceu parar. A postura de outros cedeu, como se uma força invisível tivesse finalmente pressionado o teatro que montaram para aquela noite. Minha irmã largou o talher com um leve estalo na porcelana. Minha mãe franziu o senho, como quem não entendeu direito. E meu pai deixou a taça escorregar 2 dedos na borda, e quando tentou firmá-la de volta à mão, derramou o vinho. O líquido rubro desceu pelo dorso da mão dele, espirrou na toalha clara, respingou na calça. Mas ele não limpou, não se mexeu. Ficou ali, segurando o copo torto, os olhos fixos em mim, tentando juntar todas as peças de um quebra-cabeça que nunca se deu ao trabalho de montar. Um dos padrinhos completou com voz firme: A comandante Helena Dias é a oficial responsável por nosso esquadrão em operações conjuntas no norte do país. Liderança direta.
Primeira mulher a ocupar o posto com índice operacional superior a 97%. O outro, como se complementasse um dossiê. Ela coordenou 2 evacuações críticas em tempo recorde. A senhora nos comanda com mais clareza e integridade do que qualquer superior que já tivemos. Silêncio. Completo. Silêncio daqueles que doem mais do que palavras, porque carregam o peso do que não se pode mais negar. Eu me mantive imóvel, sentada, ombros firmes, coluna reta, um leve respirar pelas narinas, e só, porque se eu dissesse qualquer coisa, estragaria o que o momento estava fazendo sozinho. Era a primeira vez na minha vida, diante da minha família, que meu nome ocupava um espaço de respeito. E não era um respeito pedido, chorado ou mendigado. Era um respeito imposto, não por mim, mas por quem havia lutado comigo, por quem me viu no campo, por quem de fato me conhecia. Meu pai tentou sorrir, mas foi o sorriso de quem está prestes a cair. Ele olhou para os padrinhos, depois para mim, depois para os convidados que esperavam que ele dissesse algo, que retomasse o controle, que fizesse uma piada para aliviar a tensão. Mas nada veio. Pela primeira vez, meu pai não tinha a frase pronta, nem ironia, nem aquela voz segura. Ele apenas respirou fundo e disse: Eu não sabia. Ninguém respondeu, porque o problema nunca foi ele não saber. O problema sempre foi ele nunca se importar em perguntar. A mãe do noivo quebrou o silêncio com um tímido: Nossa, que impressionante. O pai do noivo pigarreou, como se a voz tivesse ficado presa. Clarissa abaixou os olhos. A primeira vez que ela quebrou o personagem da noiva perfeita. Pela primeira vez, ela parecia real e assustada. Os padrinhos me olharam, esperando uma sinalização. Fiz um pequeno gesto com a cabeça. Eles sentaram novamente, e o silêncio se espalhou feito fumaça pela sala. E foi ali, naquele exato instante, que tudo mudou. Porque não era mais sobre mim. Era sobre o que eu representava. A mulher ridicularizada como preguiçosa e gorda, agora era autoridade sobre homens que eles mesmos admiravam. A filha ignorada se tornava diante de todos alguém cujo nome carregava peso, e não por sobrenome, mas por mérito, por farda, por sangue, por suor. A festa não terminou oficialmente, mas a alegria se dissolveu. As conversas que voltaram foram mecânicas, desconexas. Ninguém mais me olhava por mais de 3 segundos. Era como se, de repente, minha presença tivesse se tornado incômoda demais para suportar, como se o espelho tivesse sido virado, e todos agora precisassem lidar com a própria imagem diante dele. Meu pai tentou se recompor. Contou uma história sem graça sobre quando eu era pequena e tentava marchar no quintal com a vassoura. Ninguém riu, nem minha mãe, nem minha irmã. O noivo apenas sorriu sem mostrar os dentes, como quem tenta ser gentil por educação. Os padrinhos permaneceram serenos, e um deles, ao me servir mais vinho, apenas disse em tom baixo: Comandante, estamos orgulhosos. Não respondi com palavras, só com o olhar, porque há momentos em que agradecer é desnecessário. O que importa é ser vista. E naquele instante eu era. Comi pouco. O sabor da comida tinha desaparecido. A fome era outra. Uma fome que finalmente começava a ser saciada. A de dignidade. A de justiça emocional. A de ser reconhecida por tudo o que construí, pedra por pedra, longe dos olhos que só sabiam diminuir. Quando o jantar se encaminhava para o fim, eu me levantei. Ninguém pediu discurso. Ninguém esperava que eu dissesse algo. Mas mesmo assim, caminhei até o centro da sala e parei diante deles. Olhei para o noivo e seus pais, depois para os padrinhos, e então, por fim, para minha própria família. Meu nome é Helena Dias. Comecei, e por boa parte da minha vida, fui chamada de outras coisas. Quase todas vindas desta mesa. Hoje sou comandante. Mas antes disso, fui filha, fui irmã, fui piada, fui omissão, e sobrevivi a tudo isso. Silêncio. Olhos úmidos. Outros desviados. Vocês não precisam me aplaudir, nem me aceitar, nem se desculpar. Eu não vim por vocês. Vim porque aprendi que a nossa ausência, às vezes, grita mais do que a nossa presença. Mas hoje, por ironia, estou aqui. Deixei um cartão sobre a mesa, o mesmo que havia mostrado antes. Mas desta vez, deixei outro junto. Uma foto antiga minha, ainda cadete, suja de lama, sorrindo depois de uma marcha noturna. Atrás da foto,
Uma frase que escrevi à mão. Não me tornei forte porque fui amada. Me tornei forte porque fui deixada sozinha. E saí, sem esperar respostas, sem olhar para trás, sem medo de ir embora. Do lado de fora, a noite parecia mais clara, mas o que iluminava meu caminho agora não vinha do céu, vinha de dentro. Não havia mais nada a ser dito. Depois da última palavra, não me restava vontade de permanecer naquele espaço. Nem raiva, nem tristeza, nem vontade de revanche. O que eu sentia era algo mais raro: paz. Não a paz que se compra com silêncio forçado, com obediência ou com ausência de conflito, mas a paz que chega quando, enfim, você se olha de fora e entende que já não precisa mais provar nada. Eu não estava em guerra, não estava em missão. Eu apenas não pertencia mais ali. E tudo bem. Caminhei até a extremidade da mesa, onde havia deixado minha bolsa. Enquanto a maioria dos convidados mantinha os olhos fixos nos próprios copos ou fingia revisar os talheres, eu abri o zíper e retirei um envelope. Dentro havia 2 coisas: meu cartão de visita oficial e uma pequena folha dobrada, de papel firme, encorpado, com textura levemente áspera. Era uma folha que carregava anos, não de tinta, mas de intenção. Abri o envelope com calma, sem fazer cena. Coloquei o cartão à vista de todos. Nome completo, patente, unidade, cargo. Era o tipo de cartão que eu usava em reuniões com oficiais superiores, em missões de cooperação internacional, em encontros diplomáticos. Mas ali, naquela mesa, ele ganhava outro valor. Não era a apresentação. Era prova. Não era formalidade. Era identidade. Ao lado do cartão, coloquei o papel dobrado. Virei a folha e mostrei a caligrafia que eu mesma havia escrito na véspera. Sabia que precisaria dela, não para explicar, mas para marcar. E ali estava, uma única frase, sem destinatário, sem assinatura. Aos que riem de quem carrega silêncio, ele pode ser mais afiado que a voz. Não olhei para ninguém. Apenas deixei o bilhete sobre a toalha manchada de vinho. A mesma que havia absorvido o riso do meu pai, o desprezo da minha irmã, a vergonha camuflada da minha mãe. E antes de sair, fiz algo que não fazia há muitos anos. Sorri. Não um sorriso social. Não um sorriso falso. Mas um sorriso inteiro. Pequeno. Contido. O tipo de sorriso que nasce não para agradar, mas para libertar. O tipo de sorriso que vem quando a alma para de gritar. Dei 2 passos em direção à saída, e atrás de mim ouvi o tilintar da taça sendo recolocada à mesa. Ninguém disse nada. Não houve pedidos de desculpas, nem tentativas de conversa. Apenas o som da presença deles recuando como se quisessem fingir que nada havia acontecido. Mas havia acontecido. E estava ali, sobre a mesa, gravado na memória de cada um. Na saída, a senhora da recepção me olhou com curiosidade. Era uma funcionária da casa. Havia me visto entrar, havia me confundido com o motorista, depois havia sumido entre pratos e travessas. Quando me viu sair, hesitou, como se esperasse que eu lhe dissesse algo. Eu apenas a cumprimentei com um leve movimento de cabeça. Ela abriu a porta, e eu atravessei o limiar como quem sai não apenas de uma casa, mas de um ciclo inteiro. Do lado de fora, o ar da noite me envolveu com um frescor que eu não sentia há muito tempo. Não era só a diferença de temperatura, era como se o mundo real, o mundo fora daquelas paredes, me recebesse com um abraço silencioso, como se dissesse: agora sim, agora você voltou para si. Caminhei até o carro com calma. Não me apressei, não corri. Cada passo era uma confirmação. Eu não era mais aquela que implorava por afeto. Eu não era mais a filha que abaixava os olhos ao ser chamada de preguiçosa e gorda. Eu não era mais o pano de fundo da festa da irmã perfeita. Eu era Helena Dias, comandante, sobrevivente, inteira. Liguei o carro. O motor respondeu com suavidade. Antes de sair, olhei pelo retrovisor. A casa continuava iluminada, mas as janelas pareciam opacas. A luz que saía delas já não me aquecia, não me atraía, não me dizia nada. Era apenas cenário. Um cenário que, enfim, eu havia deixado para trás. Voltei para casa tarde, tão tarde que até a portaria do condomínio estava com luzes apagadas. Cumprimentei o vigilante da madrugada, subi as escadas devagar
e entrei no meu apartamento com a leveza de quem não precisava mais carregar pesos herdados. Tirei os sapatos, soltei o cabelo, olhei minha própria imagem no espelho da sala e, por reflexo, me vi inteira, não como uma farda, não como uma filha, mas como mulher. Fiz chá, sentei na varanda. E ali, no silêncio do meu espaço, comecei a escrever no caderno de anotações que mantenho desde o tempo de cadete. Um caderno que nunca mostrei a ninguém, onde anoto tudo o que não cabe nos relatórios, nos comandos de voz, nas decisões táticas. Escrevi: hoje fui chamada de comandante diante da minha família. Mas o que me comanda agora é outra coisa. A certeza de que eu não preciso mais deles para me reconhecer. Fechei o caderno, bebi o chá devagar e, antes de dormir, desliguei o celular. Na manhã seguinte, quando acordei, havia 3 mensagens, todas da minha mãe. A primeira dizia: você precisava ter feito isso? Não podia apenas nos poupar? A segunda: seu pai não dormiu à noite. Está doente? Isso te orgulha? E a terceira, mais curta: você estragou tudo. Li, relutei e depois apaguei, sem responder, porque eu não havia estragado nada. Eu apenas me recusei a continuar fingindo, e pela primeira vez, isso foi o suficiente. Na manhã de segunda-feira, a cidade parecia exatamente a mesma. O céu nublado, o trânsito usual, os vizinhos descendo para trabalhar com café nas mãos e os mesmos fones de ouvido escondendo silêncios particulares. Mas eu não era mais a mesma. Pela primeira vez, eu sentia meu nome ocupar o lugar certo dentro do meu corpo. Não como um fardo, não como um pedido de desculpas, mas como território. Pela primeira vez, o peso não estava em mim. Estava sobre quem me projetava como frágil. Demorei a levantar da cama, não por cansaço, mas por contemplação. Revivi cada gesto do jantar. As mãos do meu pai tremendo sobre a taça. O olhar da minha mãe, flutuando entre orgulho mal disfarçado e vergonha social. O rosto da minha irmã perdendo o controle das expressões. E, acima de tudo, a frase: ela é nossa comandante, reverberando como uma batida surda no fundo da consciência deles. Eles esperavam que eu me levantasse, que eu chorasse, que eu me ofendesse. Mas eu fiquei. E ao ficar, virei um espelho. Um espelho que mostrou tudo o que eles sempre negaram. Um espelho que eles não podiam mais quebrar. Meu celular vibrava desde cedo. Primeiro, mensagens da minha mãe, que eu já esperava. Depois, da minha irmã. Longos áudios. Comecei a ouvir o primeiro, mas parei antes dos 30 segundos. Era o mesmo tom de sempre. Voz suave tentando soar ferida, mas ainda carregada de superioridade. Você causou um constrangimento desnecessário. Tinha tanta gente importante lá, Helena. Meu noivo ficou sem saber como reagir. E a mãe dele está comentando até agora. Nenhuma menção ao que foi dito sobre mim. Nenhum pedido de desculpas pelo riso. Nenhum reconhecimento pelo que fui obrigada a ouvir. Apenas o incômodo pela quebra do script. Então desliguei o áudio e bloqueei temporariamente o contato. No final da tarde, fui surpreendida por algo incomum. Uma carta. Não e-mail. Não mensagem. Não bilhete deixado sob a porta. Uma carta. Escrita à mão. Papel bege. Dobrado 3 vezes. Com meu nome completo na frente. Helena Dias. O reconhecimento do nome completo vindo dela já era incomum. Abri devagar. Reconheci a caligrafia da minha mãe. Sempre inclinada. Sempre com traços fortes. Quase nervosos. O texto era curto, mas revelador. Filha, sei que nunca fomos próximas, mas também nunca soubemos como ser. Seu pai está doente, sim, mas não é pela sua atitude. É porque viu, pela primeira vez, algo que nunca pôde controlar. Você cresceu fora das mãos dele. Você se tornou algo que ele não entende. E isso o assusta. Isso nos assusta. Não te escrevo para pedir desculpas. Ainda não sei se posso fazer isso sem me doer. Mas escrevo porque, depois do jantar, tudo se partiu aqui dentro. E no meio dos cacos, restou você, resta você. E de algum modo, eu queria que soubesse disso. Dobrei o papel e fiquei com ele nas mãos por longos minutos. Não chorei. Mas também não consegui ignorar a dor que aquilo carregava. A dor de uma mulher que viveu à sombra do próprio silêncio e que agora começava, tarde demais, a encontrar palavras. Naquela mesma noite, já depois das 21 horas, alguém tocou a campainha do meu apartamento. Não esperava ninguém.
Meus colegas do quartel sabiam que eu não recebia fora de hora. Não havia entregas agendadas. Caminhei até o olho mágico com cautela. E então vi. Era um dos padrinhos. O mais velho. Coronel reformado. Fardado não de uniforme, mas de postura. Mesmo de terno, mesmo de sapatos casuais, ele carregava a mesma rigidez serena de quem já atravessou mais fronteiras do que se pode contar. Abri a porta. Ele sorriu de leve, como quem pede licença antes de pisar onde há memória demais. Comandante Dias, ele disse. Espero não estar invadindo seu espaço. Não, senhor, respondi. Entre. Ele entrou, analisou o ambiente com discrição. Era o tipo de homem que percebe presença por respiração. Não olhava com pressa. Não falava com pressa. E, principalmente, não julgava com pressa. Aceitou um copo de água. Sentou-se sem pressa no sofá da sala. E então, me olhou diretamente. Com licença pela visita, comandante. Mas vim por 2 motivos. O primeiro é simples. Agradecer. Pela liderança, pela ética, pelo que representa para todos nós que ainda acreditamos em honra. Mas o segundo, ele fez uma pausa. É um pouco mais pessoal. Fiquei em silêncio. Ele tirou do bolso um envelope. Simples, com o brasão da força impresso no canto. Há uma vaga aberta para a coordenação da nova divisão de inteligência da base em Brasília. E o seu nome está sendo citado com força. Suspirei. E o que isso tem a ver com... Ele me interrompeu com elegância. Tem a ver com o fato de que agora todos sabem quem você é. E a presença pública importa. Querendo ou não, comandante. A senhora se tornou símbolo. Engoli seco. Não por medo da responsabilidade, mas por finalmente perceber o quanto minha história deixava de ser só minha. Ele continuou. A indicação será formalizada. Não estou aqui para influenciar sua decisão. Vim apenas para dizer que qualquer que seja sua resposta, será respeitada. Mas queria, do fundo do meu coração, que soubesse que aquela noite não foi um constrangimento. Foi justiça, foi história. Nos despedimos ali mesmo, com um aperto de mão firme. E quando ele saiu, fiquei sozinha com o envelope na mesa. Não abri de imediato. Fui até a varanda. Olhei para o céu. E lembrei da menina que ouviu o pai dizer que ela era um erro. Lembrei da adolescente que escondia suas notas por vergonha. Lembrei da mulher que quase acreditou que não era suficiente. Agora, ali, entre o silêncio da noite e o farfalhar das árvores ao vento, eu sentia outra coisa. Não orgulho, não vingança, mas a gravidade de uma vida que enfim se impunha sem pedir licença. A medalha não era o mais importante. Era o que ela carregava, o que ela dizia sem precisar de palavras, o que ela selava, finalmente, de forma irreversível. Eu havia passado por muitos reconhecimentos em silêncio, treinamentos vencidos, missões concluídas, relatórios elogiados por superiores que raramente elogiavam alguém, mas aquele convite, a honraria mais alta concedida à minha patente, veio com algo que nenhuma outra havia trazido: palco, público e a possibilidade de que eles me vissem. A cerimônia seria em uma base do Centro-Oeste. Seriam condecorados apenas 6 oficiais, todos com histórico de liderança operacional excepcional e conduta irrepreensível nos últimos 5 anos. Receberíamos a medalha Mérito de Ação em Situação Crítica, entregue apenas a quem salvou vidas, literalmente, sob fogo cruzado. A solenidade teria civis presentes, convidados da imprensa, autoridades locais e familiares dos agraciados. Na noite anterior, recebi um e-mail da organização. Uma linha chamou minha atenção. Favor confirmar presença de familiares até às 21 horas. Fiquei encarando a frase por um tempo, e pela primeira vez, pensei em enviar o convite. Não por ternura, nem por reconciliação, mas por algo mais cru, testemunho. O convite não foi personalizado, nenhuma carta com dedicatória, apenas um e-mail seco, com horário e local. Enviei para o endereço da minha mãe. Não recebi resposta. Também não esperei. Na manhã da cerimônia, vesti o uniforme cerimonial com o mesmo cuidado que se prepara um corpo para o confronto. Não para a guerra, mas para o tipo mais perigoso de embate, o interno, aquele onde não se enfrenta o inimigo externo, mas o passado. Na base, o clima era cerimonial, formal, ensaiado. Hinos, bandeiras, protocolos, mas sob tudo isso, um peso, uma vibração. O tipo de energia que só se sente quando se sabe que algo está prestes a mudar de lugar. Fui chamada ao palco como a 4ª oficial. Meus colegas bateram continência.
O general apertou minha mão. Recebi a medalha e a insígnia com o nome completo gravado. Atrás de mim, uma tela projetava uma breve descrição da minha trajetória. Comandante Helena Dias, coordenação de operações em zona de conflito. 13 resgates confirmados sob risco iminente. Os aplausos vieram firmes, mas eu não os ouvia. Meus olhos escaneavam o auditório. E foi então que vi. Na penúltima fileira, no canto esquerdo, sozinho, sem ninguém ao lado, com os ombros curvados e o olhar preso no chão, estava ele, meu pai. Não usava terno. Estava com uma camisa simples e calça de linho amassada, como se tivesse se vestido com pressa ou desleixo. Mas não era isso. Era desconforto. Era deslocamento. Ele estava em um mundo que nunca soube que existia. Um mundo que sempre fez piada, que sempre tratou como fantasia. Um mundo onde a filha que ele reduzia agora era saudada. Ele me viu. Nossos olhos se cruzaram por 3 segundos inteiros. E nesses 3 segundos, tudo foi dito. Ele não sorriu. Eu não acenei. Ele não chorou. Eu não tremi. Foi apenas um silêncio cheio demais para caber num gesto. Terminei o protocolo. Voltei ao meu lugar. Não o procurei mais. Depois da cerimônia, houve um coquetel no saguão. Não vi minha mãe, nem minha irmã, nem ninguém conhecido fora do meio militar. Mas de tempos em tempos eu sentia, como quem sente o olhar no cangote, que ele ainda estava ali, esperando, ou talvez apenas digerindo. Fiquei cerca de 20 minutos no evento. Tempo suficiente para agradecer os colegas, posar para 1 ou 2 fotos oficiais e pegar um copo d'água. Evitei a mesa dos convidados civis. Evitei a entrada. Evitei procurá-lo. Mas não precisei. Ele veio até mim, discretamente, sem chamar atenção, sem estardalhaço. Aproximou-se como quem caminha num terreno onde sabe que não é bem-vindo. Helena. A voz saiu menor do que eu lembrava. Virei o rosto. Lentamente. Não disse nada. Ele hesitou. Eu vi. Pausa. Eu não sabia. Nova pausa. Você realmente virou. Tudo isso. O jeito como ele disse isso doeu. Como se fosse algo que ele ainda não conseguia nomear. A resposta veio por instinto. Eu não virei. Eu sempre fui. Ele engoliu em seco. Olhou para o chão, depois para mim. Tentou sorrir. Um sorriso torto, cansado, deslocado. Eu só queria dizer parabéns. Assenti com a cabeça. Ele hesitou mais um pouco. Queria dizer algo. Eu sabia. Mas também sabia que ele não conseguiria. Então, depois de alguns segundos, ele deu meia volta e se afastou. Não sem antes deixar um envelope sobre a mesa ao meu lado. Esperei que ele saísse do campo de visão. Só então peguei. Abri devagar. Dentro, havia uma foto antiga. Eu e ele, na garagem de casa. Eu devia ter uns 7 anos. Estava com uma calça larga demais e um boné virado ao contrário. Ele segurava uma caixa de ferramentas. Eu sorria. Atrás da foto, uma frase escrita à mão. Você segurava tudo com firmeza. Eu é que não soube ver. Fechei o envelope. Não chorei, mas também não me endureci. Coloquei a foto no bolso interno da farda. E saí. Naquela tarde, caminhei pela base de volta ao alojamento oficial. O sol estava forte. A insígnia pesava no peito, mas pela primeira vez, ela não pesava como conquista. Pesava como libertação. Algumas pessoas partem para sempre mesmo quando continuam vivas. E às vezes, não é preciso fechar portas, gritar, nem escrever cartas de adeus. Basta permanecer de pé. Basta não se curvar. Basta existir com tanta inteireza que o espaço que antes nos reduzia já não suporta mais a forma que tomamos. Depois da cerimônia, eu voltei ao meu ritmo normal. Quartel, agenda, relatórios, treinos, silêncio. Os dias voltaram a ser retos, disciplinados, quase secos. Mas dentro de mim, algo havia mudado. Não era leveza, era volume. Era como se finalmente minha presença tivesse preenchido a própria moldura. E eu não precisava mais caber no retrato de ninguém. Foram semanas sem qualquer novo contato da minha família. E não por acaso. Eles sabiam que tinham perdido o lugar de fala. E perder esse lugar é muito mais doloroso do que perder o direito de ofender. Porque não se trata mais de debate. Se trata de ausência. E a minha ausência começou a crescer dentro deles como um eco que não some. Meu pai não me escreveu mais. Não mandou mensagens.
Não pediu desculpas. Não insistiu. Mas sei que viu meu nome na revista interna das Forças Armadas. Sei que ouviu um amigo comentar que me viu em uma entrevista. Sei que viu sim, porque um homem como ele, tão obcecado por controle, não suportaria não saber onde a filha fora do padrão tinha ido parar. Ele sabia, e ao saber, entendeu o que nunca quis admitir. Eu não era mais algo que ele podia apagar com uma frase no jantar. A minha irmã me enviou uma mensagem longa, semanas depois. Um texto meticulosamente calculado, que começava com "Eu sei que erramos" e terminava com "Mas ainda somos família". No meio, ela tentava costurar memórias da infância, lembranças selecionadas com cuidado, como se pudesse construir uma ponte com palavras seguras e frases estofadas de emoção reciclada. Eu li tudo, cada linha, e não respondi, não por vingança, mas por proteção, porque já não havia nada ali que eu quisesse recuperar. A infância que ela tentou evocar nunca existiu para mim. O "somos família" era uma sentença que, para mim, sempre veio com asterisco e nota de rodapé. Minha mãe escreveu mais uma carta. Nela, pela primeira vez, usou a palavra culpa. Não se desculpou com clareza, mas vacilou o suficiente para que eu percebesse. Ela carregava a lembrança de cada vez que ficou em silêncio, enquanto eu era silenciada. Disse que o pai estava mais calado. Disse que não comia direito. Disse que ainda dormia no sofá da sala às vezes, como se esperasse alguém bater na porta. Eu entendi a mensagem. Era um pedido velado para que eu voltasse a ocupar o lugar de filha, não pela função, mas para restaurar o equilíbrio simbólico da casa. Para que ele pudesse, enfim, me olhar sem se sentir menor. Mas era tarde, porque já não era mais uma questão de lugar à mesa. Era sobre o fato de que a minha presença se tornara imponente demais para caber na mesa dele. Eu não cabia mais na cadeira de canto. Não cabia mais na taça do brinde. Não cabia mais no silêncio das piadas. E, acima de tudo, não cabia mais no papel de filha domesticada para não constranger os outros. Na semana seguinte, fui promovida à chefia de operações logísticas da divisão de inteligência, uma função que poucos homens haviam ocupado, e nenhuma mulher da minha idade. Passei a liderar decisões que afetavam diretamente as missões de contingência em todo o território nacional. Recebi ligações de jornalistas, convites para entrevistas, e-mails de meninas da base dizendo que agora sabiam que era possível, mas nunca aceitei nenhuma exposição pessoal. Nunca usei meu nome para retomar pontes. Apenas segui, em linha reta, como sempre fiz, com botas firmes no chão e olhos adiante. No dia em que fui transferida de unidade, recebi flores. Muitas, mas uma me chamou a atenção. Um arranjo pequeno, branco, com um cartão sem assinatura. Nele, apenas uma frase. "Você venceu." Mas eu só entendi isso quando parei de rir. Guardei o cartão numa caixa onde coloco fragmentos que marcam viradas. Ele ficou entre a cópia plastificada da minha primeira condecoração e a foto antiga que meu pai me deixou no envelope, aquela em que eu usava um boné grande demais e segurava uma chave de fenda com as duas mãos. Eu nunca busquei aprovação, mas agora que ela veio tarde demais, entendo o valor do que construí sem ela. Não houve reconciliação. Não houve retorno. A última vez que vi meu pai foi pelas costas, saindo da cerimônia antes do fim. E tudo bem. Há despedidas que não precisam de adeus. O mundo continuou, e eu segui, mais inteira do que jamais imaginei possível. No fundo do bolso da farda, mantenho um papel dobrado. É o mesmo que deixei na mesa do jantar, mas agora, com uma frase nova, escrita abaixo da antiga. E quando ela parou de pedir permissão, o mundo percebeu que era tarde demais para dizer não. E assim, termina a história de quem, um dia, foi apresentada como preguiçosa e gorda. E hoje é apenas apresentada como Comandante Dias,